Nesse vídeo vamos aprender a encontrar o resto da divisão de uma potência por um número primo. Essa questão ela foi retirada do concurso da Prefeitura Municipal de Coari, Amazonas, agora em 2023 pela banca Funvap. Se você vai fazer concurso para essa banca, gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Vou começar por essa questão porque a questão 22 ela é um pouquinho mais difícil que essa, mas a gente vai precisar entender como que a gente divide uma potência, da divisão de uma potência por um número primo, para poder a gente conseguir resolver essa questão. Maria tem 4 elevado a 3.000 bombons que irá dividir igualmente para 7 amigos. Quantos bombons Maria precisa incluir para que não reste nenhum bombom na divisão? Aí veja só, ela precisa incluir quanto? Então a ideia aqui é que a gente precisa encontrar o resto de uma divisão. Como assim? Vamos lá. Se a gente quiser dividir, por exemplo, 13 por 7, certo? Se a gente quiser dividir 13 por 7, a gente sabe que vai dar 1 inteiro, 1 vezes 7 dá 7. Para 13, falta 6, certo? Então, a gente tem 6 como resto. Para que a gente tenha uma divisão exata aqui, ó, basta a gente somar 1. Se a gente somar 1 nesse resto, a gente vai entender que 1 mais 6 dá 7, e quando a gente dividisse 7 por 7, daria um valor inteiro. Então, bastaria a gente somar 1 no resto e a gente teria uma divisão exata. Então, a ideia para resolver essa questão é a gente encontrar o resto dessa divisão. 4 elevado a 3.000, certo? Dividido por 7, encontrar o resto dessa divisão. E a partir disso, a gente somar uma certa quantidade para que o resto tenha uma divisão exata com 7, certo? Então, primeiro a gente vai precisar lembrar de um conceito, que é a função totiente de Euler, que ela diz o seguinte, tá? Se a gente tem φ de um número n, esse φ de um número n, ele é o número de coprimos menores ou iguais a n, certo? Então é isso. A função totiente de Euler é essa, ou seja, é uma quantidade, né, é um número de coprimos de menores ou iguais a n. Para que você entenda, eu vou colocar aqui um exemplo. Por exemplo, eu quero encontrar a função totiente, o número de coprimos de 4, por exemplo. Então, o número de coprimos de 4, se a gente listar todos os menores a inteiros, né, esse número n tem que pertencer, tá, aos naturais inteiros positivos. Então, se a gente listar aqui os menores do que 4, 1, 2, 3, 4, você vai entender que aqueles que não são fatores múltiplos de 4, a gente só tem o 1 e o 3. Ou seja, o 2 ele é um fator comum, né, ao 2 e também ao 4. Então, ele não é um coprimo de 4. Então, aqui a gente tem 2 números. Um exemplo agora com um número primo é a gente escrever, por exemplo, o φ de 7, que é exatamente o número primo da questão. Então, se a gente olhar aqui, ó, listar todos os 7, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você vai ver que todos os anteriores a 7, com exceção dele mesmo, eles são coprimos do próprio 7, ou seja, não existe nenhum outro números, é fator comum, na verdade, ao 7, ou seja, a gente vai ter 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, nenhum desses é fator comum ao 7. Então, todos eles são coprimos ao 7. Então, na verdade, aqui a gente vai ter 6 números. E você vai ver, né, se você estudar mais um pouquinho, que se a gente tiver um φ de um m primo, ou seja, m for primo, você vai ver que todos os coprimos dele vai ser m menos 1, tá? Então, isso ajuda bastante a gente pelo seguinte motivo. Agora, a gente entendeu o que é a função totiente de Euler, a gente vai entender agora o que é o teorema de Euler para a divisão de potência. Então, se a gente tiver, por exemplo, um número A
elevado a φ de n, né, nesse caso, isso daqui vai ser congruente a 1 mod de n. Como assim, professor? Vamos lá. Esse n ele tem que ser um número primo, tá? Esse m é um número primo. E 1 é o resto da divisão, certo? De a elevado a φ de n, certo? Consequentemente, a gente vai entender que deixa resto 1 na divisão por n'. Ou seja, se a gente olhar aqui, ó, a gente quer 4 elevado a 3.000 por 7, então a gente vai precisar de φ de 7, certo? E φ de 7 é 7 menos 1, 7 é exatamente 6. Se φ de 7 é 6, a gente vai entender que 4 elevado a 6, certo? 4 elevado a 6, na divisão por 7, deixa resto 1, tá? Então, 1 mod 7. Agora, a gente não quer 4 elevado a 6, a gente quer 4 elevado a 3.000. Se a gente quer 4 elevado a 3.000, a gente tem que elevar 4 elevado a 6 a quanto? Exatamente, a gente tem que levar a 500, né? Então, 4 elevado a 6 elevado a 500, certo? Vai ter como 1 elevado a 500, que também vai deixar resto 7, tá? Ou resto 1 mod 7, isso daqui dividido por 7 deixa resto 1. Então, se eu elevar 4 elevado a 6 elevado a 500, elevar o resto também a 500, também, nesse caso, vai dar o resto elevado a 500. Como o elevado a 500 é 1, então a gente vai ter 4 elevado a 3.000, né? Vai ser congruente a 1 elevado a 500, vai ter 1 mod 7. Ou seja, se a gente dividir 4 elevado a 3.000 por 7, temos resto 1. Ou seja, 4 elevado a 3.000 por 7 deixa resto 1. E isso é muito importante para a gente, porque se deixa resto 1, para que ele tenha uma divisão exata, basta a gente somar mais 6 a divisão, temos 7, teremos uma divisão exata, tá? Uma divisão exata. Com isso, a gente olha lá as alternativas e encontramos letra D, certo? Basta a gente somar 6 ao resto, que o resto era 1, e a gente encontra uma divisão exata. Sim, a gente vai resolver a questão 22 com base, né, nessas ideias aqui, tá? Então, aguarde o próximo vídeo que eu vou soltar ainda hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Forte abraço, até o próximo vídeo.